Então, boa noite, pessoal. Iniciando aqui a nossa quarta aula do curso de Análise e Projetos Orientados a Objetos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da introdução ao ML, né? É a nossa última aula da primeira unidade. E nessa aula, basicamente, a gente vai dar uma introdução, os conceitos gerais sobre o que é a UML, né? E por que a UML é importante na nossa disciplina, né? Veja que a gente está no desenvolvimento de software, a gente está, essa disciplina aqui, né, na etapa de análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Para que você consiga projetar um sistema orientado a objetos, você precisa de alguma linguagem, de alguma ferramenta, certo? E a UML é essa linguagem, é ela que nos dá as ferramentas necessárias para que nós consigamos modelar e projetar um sistema orientado a objetos de forma que facilite a implementação e evite retrabalho, tá? Então, é por isso que a UML ela é importante para a nossa disciplina e, basicamente, a gente começa ela agora e só termina no final do curso, né? Porque nas próximas aulas, tirando a próxima aula, que a gente vai ver algumas especificidades da UML, mas nas próximas o que a gente vai ser basicamente alguns diagramas, pelo menos os mais importantes, e os que são usados na prática, digamos assim, né? Os que são usados na prática, para que a gente consiga projetar sistemas orientados a objetos, ok? Então, pronto, o que é o ML, né? O ML nada mais é do que uma linguagem de modelagem de sistemas, né? Então, ela, em inglês, né, ela vem do Unified Model Language, né, que seria linguagem de modelagem unificada, que ela tinha como objetivo, né, padronizar a, a modelagem de sistema orientado a objeto em diversos contextos, certo? E ela é utilizada, né, para visualizar e documentar sistemas, lembrando, né, sistemas orientados a objetos. Se o sistema ele não segue o paradigma orientado a objetos, muitos dos diagramas você não vai conseguir utilizar da UML, tá? Porque ela foi pensada, foi projetada para sistemas orientados a objetos. Então, qual é o principal objetivo, né, ou os principais objetivos da UML? Né? É a padronização da comunicação entre equipes. Veja que no desenvolvimento de software é comum que as pessoas elas não estejam fisicamente no mesmo local. Então, por exemplo, você pode ter uma empresa onde tem um desenvolvedor aqui em Mossoró, tem um desenvolvedor em São Paulo, um desenvolvedor em Curitiba. Em algumas multinacionais, você tem desenvolvedores no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Índia, e todos esses desenvolvedores, às vezes, eles fazem parte do mesmo time, fazendo o mesmo sistema. Então, você ter essa padronização, você ter modelos, né, que vão ser lidos e entendidos, independente da língua, independente da cultura, da barreira, e que irá tornar o desenvolvimento mais homogêneo, você tem. Boa noite, Tiago. Então, assim, você tem um ganho muito grande. Então, por isso que esse é um objetivo, é você projetar modelos, né, fazer diagramas e tal, que pessoas de diferentes partes, seja do mesmo país ou do mundo, né, elas possam entender e desenvolver aquele sistema que está sendo proposto. Seguindo esse mesmo raciocínio, né, para facilitar o entendimento do sistema, então, você tem diagramas que na UML que são muito alto nível, né? Então, pessoas que nem são da TI, né, que a gente chama, né, da área de negócio, por exemplo, eles vão conseguir entender alguns dos diagramas, né, pelo menos os que são pertinentes a eles, né? Então, facilita o entendimento do sistema, tanto por pessoas que não são da área de TI, como, obviamente, pelos desenvolvedores, né? E ele vem na análise e projeto, né? Que é aquilo que eu já tinha acabado de falar, que a UML ela vem, né? E é por isso que ela é importante na nossa disciplina, porque ela está nessa etapa de análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Por que a gente usa o ML? Né? Primeiro porque a gente organiza melhor o projeto, a gente documenta. E, pessoal, quando o sistema é muito grande e quando envolve pessoas diferentes, de países diferentes, de times diferentes e tal,
você tem que manter uma organização, uma padronização, porque senão você não consegue avançar. Então, ela organiza o projeto, ela traz, né, também uma documentação visual do sistema, o que facilita o entendimento, né, que é o terceiro tópico, né, que é a redução de erros de entendimento, tá? Então, ela é muito importante porque ela traz essa padronização para o desenvolvimento. Às vezes, ela é usada até para que você possa clarear as ideias acerca da arquitetura do sistema, por exemplo. Isso é comum de acontecer também, tá? Você, por exemplo, você está definindo os requisitos e você quer ter uma noção de como estará organizada as classes, a arquitetura do sistema. Então, você fazer diagramas, fazer modelos já prevendo essa arquitetura é muito mais rápido do que você implementar e, às vezes, aí na implementação você vê que não dá certo e precisar refazer, tá? Então, por isso ela é muito importante. E aqui a gente vem para os tipos de diagrama da UML, né? A UML ela tem dois tipos de diagramas, né, que são padrões, digamos assim, né, que são comuns, né? Você tem os diagramas estruturais e você tem os diagramas comportamentais. E cada tipo de diagrama ele representa uma visão do sistema. Os diagramas estruturais, eles visam modelar justamente isso que eu acabei de falar, a arquitetura, a parte estática do sistema, tá? Então, dentro dos diagramas estruturais, você tem diagramas de classe, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de implantação, certo? Então, ele visa mapear e modelar a estrutura de como estão organizadas as classes, de como estão organizados os pacotes, os módulos, os componentes. Então, ela visa definir a estrutura do sistema, certo? Já os diagramas comportamentais, eles visam modelar e mapear o comportamento do sistema ao longo do tempo, digamos assim, né? E dentre os diagramas, né, que a gente tem de comportamentais, a gente tem diagrama de caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de atividades, diagrama de estados e etc. O de caso de uso é um que normalmente se tem uma dúvida, né, do porquê que ele ser um diagrama comportamental. Mas é basicamente porque, como a gente vai estudar o diagrama de caso de uso, ele é basicamente um modelo visual das funcionalidades do sistema, ou seja, será as funções que o sistema terá ao longo do tempo, né? E essas funcionalidades, elas são dinâmicas, então por isso que ele entra nos diagramas comportamentais. Nós não iremos ver todos os diagramas que é o ML, tá? Eu tentei pegar aqui os mais importantes e os que eu vi que são utilizados na prática, né? Tem muitos, a OML hoje, eu acho que na versão atual, ela deve ter vários e vários e vários diagramas, mas pelo menos assim, nos projetos que eu já trabalhei, tem alguns que foram grandes, né, sistemas maiores, teve sistemas menores, mas muitos diagramas eles não são utilizados, né? É óbvio que cada caso específico, né, às vezes você pode chegar num projeto que você necessite de um determinado diagrama, né? Aí você vai ter que estudar esse diagrama e modelar de acordo com as definições da UML. Mas a gente vai ver aqui diagramas nas próximas unidades, né? Diagramas de caso de uso, diagramas de classe, e entre outros diagramas, que aí nós iremos ver mais, fazendo mais a parte prática, né? Eu trarei um exemplo aqui para você, e enquanto eu explico o diagrama, a gente vai fazendo junto aqui nas aulas, tá? E, assim, obviamente, né, as atividades e as provas, né, elas serão também relacionadas à criação ou à análise desses diagramas, tá ok? Por fim, né, o último slide, Carlos entrou agora, já estamos quase no finalzinho, Carlos, mas eu vou, se eu não conseguir hoje ainda, amanhã eu posto a aula no ambiente, tá? E a importância da OML no projeto é porque ela ajuda na comunicação, facilita a manutenção e serve como guia para implementação. Esse facilita na manutenção, boa noite, Carlos. Ele é muito importante, parece que não, mas porque imagine que você está chegando numa empresa, você não sabe de nada do sistema,
e você ir entender o sistema pelo código dele. Dá muito mais trabalho, né? Fora que, às vezes, tem o que a gente chama de atendimento de primeiro nível, que, por exemplo, é aquela pessoa que tem o primeiro contato com o usuário. E, às vezes, o usuário chega com a dúvida e o módulo ou o sistema, né, a pessoa não sabe tudo, né, do que o sistema faz, principalmente se o sistema for muito grande. Então, você ter uma documentação rápida para você consultar quais são as funcionalidades e etc., ajuda muito nesse atendimento de primeiro nível para que a pessoa, né, o funcionário ou o servidor, enfim, ele consiga dar uma resposta satisfatória ao usuário. Então, é uma coisa que facilita muito, mas que na prática muita gente acaba não fazendo, né? E aí tem toda uma complexidade, né? Assim, porque você vai ter que precisar ir para o código para entender. Eu, sinceramente, eu não sei como é que vai ser agora na era da IA, né? Porque, assim, a parte de código mesmo, falando mais um pouquinho na parte de código, boa parte do código, por exemplo, que eu já produzo, já é a IA que gera, né? É por meio de prompts, né? Então, eu não sei como é que ela vai se comportar em sistemas muito grandes, em sistemas legados, né? Isso aí a gente vai precisar ainda de algum tempo para maturar, né? Para ver como é que vai ficar, se a gente ainda vai precisar dessa documentação, se essa documentação ela vai ser útil para a própria IA entender o sistema e consumir menos tokens pensando em uma solução, sabe? Isso aí é já puxando um gancho aqui para um futuro, né, que a gente está no meio, né, digamos assim, a gente está na transição, né, o desenvolvimento de software, né, tanto projeto, implementação, desenvolvimento. Eu já noto, né, que nós já estamos nesse processo de transformação, né, então a gente não sabe como é que será daqui a 2, 3 anos, mas que ela é importante, né, e foi muito importante esses modelos para auxiliar na manutenção, no entendimento, na comunicação, isso sem dúvida, tá? Vamos ver como é que será no futuro, né? Aí só o tempo dirá. Pronto, com isso eu vou só encerrar aqui a aula, aí depois eu leio as dúvidas, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima aula. Ah, lembrando, tá? Próxima aula a gente não tem encontro, ou próxima semana a gente não tem encontro síncrono, porque na semana que tem atividade online, aí normalmente eu lá no, se vocês forem lá olhar no guia, eu pulo uma semana entre uma unidade e outra, que é justamente a semana que eu considero que é a semana que vocês tirarão para fazer a atividade, tá? Então, próxima segunda-feira, eu não sei aqui qual é a data, hoje é 3, né? Deixa eu ver aqui, calendário, dia 9, né? Aí nós não teremos encontro síncrono, tá? Fica a semana aí livre para que vocês realizem a atividade. E a gente volta no dia 16 de março, aí sim tem encontro síncrono, já iniciando a segunda unidade da nossa disciplina, tá? Um abraço a todos.